Agora sim, vamos nos colocar em pé uma vez mais e abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 18 ao 22, continuando a nossa série para pintar as ruas de Perdizes. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, 18 diz assim: Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo, para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, Santo e soberano Deus, o qual reconhecemos essa presença tão gostosa em nosso meio. Continue conosco e continue com as nossas crianças também, que agora têm o seu momento de adoração, que todas elas recebam a palavra da verdade, que o Senhor encha também com o seu Santo Espírito cada voluntário, para este domingo e para os que virão, e que continuemos assim, pregando a boa semente. E agora, Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, remova as nossas inquietações e que o foco continue sendo o Senhor da igreja, Cristo Jesus, nesta hora. E é no nome dele que oramos. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. O pluralismo de crenças, ideologias, modas e ideais que presenciamos hoje em dia na sociedade, eu e você sabemos que não é algo novo que a pós-modernidade tem experimentado. Sempre houveram diversos grupos, diversas tribos, diversas tendências, diversos conceitos. E esses conceitos, eles unem um grupo de pessoas aqui, separam outros ali, porque isto, como disse e repito, não é novidade. Pessoas precisam de ideias, pessoas precisam de interesses coletivos, e esses interesses guiam pessoas para as direções que ora unem, ora separam. Os ditadores que passaram pela história, e ainda aqueles ditadores que permanecem nela, sempre tentaram e tentam com toda a força eliminar esta pluralidade. Uma das estratégias de qualquer ditador é aniquilar o diferente. Ele determina qual é o padrão, que é diferente, tem que ser então eliminado. Ele tenta formatar todo mundo com o uso da força, em uma só direção. Durante o período, para citar alguns exemplos da escravatura, a cor de pele que separava os filhos de Adão. O mentiroso, maligno conceito de inferioridade dominou o consciente coletivo, gerou e alimentou um preconceito que resultou em domínio, resultou em exploração, que manchou com sangue, muito sangue, um grande período da história mundial. Índios sofreram o mesmo, judeus em toda a sua história, armênios e tantas outras etnias, tantos grupos étnicos também sofreram e ainda continuam a sofrer o resultado de mentiras que se transformaram em verdades na mente das pessoas, verdade em quem se tornou num opressor. Num cenário menor, isso também acontece. Acontece no seu trabalho, acontece na sua universidade, na sua escola, em qualquer ambiente onde tenha um agrupamento coletivo. Nas ruas, em todos os lugares, vemos isso. Pelas redes sociais, nós presenciamos essa situação onde grupos, ideias são ali deixadas.
E uma frase, às vezes, mal colocada, uma opinião postada que representa uma ideia, um conceito, tem o poder de não só revelar o que sente uma pessoa ou um grupo, mas também tem o poder de unir, de convergir pessoas a uma causa ou de separar completamente. E diante disso, ações são tomadas. Diante disso, alguém pensa, olha, eu tenho que fazer algo porque eu ouvi isso, porque isso constrangeu o meu coração. E às vezes não é para tomar nenhuma atitude, é simplesmente para ouvir e continuar a vida, porque ideias malucas também sempre existiram. Mas algumas precisam da nossa atenção. Ontem eu vi um comercial, não sei se você viu, não sei por quanto tempo essa chamada está na TV, mas ontem foi a primeira vez que assisti de uma campanha contra o abuso de crianças e adolescentes. E os dados são aterrorizantes, é angústia pura ver isso. Eu fui atrás de alguns dados e descobri que somente em 2016, para você ter uma ideia, foram registrados 77.290 relatos, denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes, em um somente ano. É chocante perceber também que essa estatística, ela define o local onde esses abusos ocorrem. Ela, por exemplo, localiza que no mundo dos caminhoneiros, daqueles que andam e que trazem produtos e levam produtos pelo país, existem verdadeiras rotas. Agora, o que me chamou a atenção é que sabemos aonde estão as rotas, mas ninguém faz nada para eliminar a rota. São aqueles problemas crônicos, sabe-se que é no local X da fronteira que acontece crime A, B e C, mas a fronteira continua da mesma forma, não há nenhuma reação quanto àquela fronteira, e isso é terrível. E é interessante que quando o assunto são esses abusos a crianças ou adolescentes, sempre acontece um momento do ano, nas estatísticas, que esse drama é maior experimentado. E esse drama é maior experimentado no tempo do Carnaval. Enquanto muitos estão cantando as suas marchinhas, os chamados foliões, estão lá curtindo, está acontecendo verdadeiras catástrofes por debaixo do pano, por todo o material que vem à cena durante esta festa. Ontem, para quem passou pela Sumaré, viu lá o Carnaval das Crianças. Os pais levando as crianças para inocentemente entrarem na folia. Certificado de folião, começou algo ingênuo, mamãe eu quero mamar. E terminam, geralmente, em caminhos extremamente tortuosos. Caminhos que a mídia não gosta de falar, porque daí vai destruir a indústria do comércio e todas as outras indústrias vinculadas hoje a essa chamada a maior festa da terra. Portanto, um pequeno aviso, se você então souber de alguma criança ou adolescente, denuncie, vivendo uma situação de abuso, denuncie. Disque 100, denuncie. Nós não podemos ficar calados diante de nenhuma situação dessa. Eu costumo dizer isso até mesmo no gabinete pastoral. Eu vou tratar e vou ajudar você, nem que eu tenha que te ajudá-lo preso. E eu vivi isso uma vez em Londres, um irmão me ligou, pastor, aconteceu isso, eu tive um ato de violência, eu perdi a cabeça, pastor, me ajude, claro que eu te ajudo. E a primeira ajuda é, vá para a primeira delegacia e assuma o que você fez. Segunda ajuda é, eu estarei lá com você. E ele fez. E eu passei com ele alguns meses visitando na cadeia. A esposa o perdoou, tudo se resolveu, mas eu falei, o seu lugar nesse momento é pagando pelo que você fez. Você vai ter que enfrentar a lei. Eu não vou dizer para você, Jesus apaga os seus pecados e continue livre até você mais uma vez entrar com um ato de violência contra a sua esposa. Não. E eu não vou ser conivente, eu não vou passar a mão na sua cabeça, meu filho. Eu vou te ajudar a enfrentar o drama. E ele passou, e ele venceu. E ele continua até hoje firme, teve uma restauração linda, mas teve que enfrentar. Então o nosso papel não é um papel de Jesus cobre com seu sangue. Jesus te perdoa e me perdoa como se nada houvesse ocorrido. Mas se eu tenho um débito com a lei, eu tenho um débito com a lei, ponto final. Então, eu preciso entender que a minha posição diante de ideias, de grupos, de conceitos, de modas, de loucuras, tem que ser firme.
E finalizando esse aspecto carnaval, eu não preciso dizer para você que para nós cristãos, isto não convém. Obviamente, nossa recusa a convites contrários à nossa fé jamais deve gerar inimizade. Eu tenho que ter o direito de exercer o que eu aceito, o que eu não aceito. Eu tenho que prosseguir enquanto eu puder, enquanto houver também respeito pela minha decisão. Eu digo não para alguém, espero que alguém diga não para mim, mas se há respeito, eu convivo sem maiores problemas. Mas se há forçação de barra, aí não dá para conviver, porque eu não vou entrar nesse meio que você está me convidando. E por que deve ser assim? Porque nós não somos chamados para vivermos numa bolha, isolado. Nós somos chamados para conviver normalmente, sal e luz é lá fora. Sal é para onde falta gosto, luz é para onde está escuro. É lá fora, na pluralidade de pessoas, de credos, de ideias, que eu tenho o dever dessa convivência pacífica, de amor, mas também que ressalte o que eu acredito e que não me modele para acreditar naquilo que não acredito. E para pintarmos, irmãos e irmãs, as ruas de Perdizes, nós precisaremos então entender o diferente, a receber o diferente com amor e respeito. Sem deixar de falar, claro, falar falando. E melhor ainda, falando sem palavras. Falando, vivendo o que acreditamos. E se houver resposta positiva, você e eu ganhamos mais uma vida. E se a resposta for negativa, não quero o seu Cristo, não quero a sua proposta, nada me impede de continuar como um amigo. Mantendo o meu amor, mantendo o meu gesto de amor, pois amar também é aceitar a diferença, não é ser cúmplice da diferença, é aceitar que a diferença é dele ou dela, mas que isso não tem que bloquear o meu amor e nem o amor de ninguém. Eu devo respeitar sempre o que não for nocivo a algum vulnerável, como o caso do abuso. É nocivo a algum vulnerável, precisa de uma voz que aperte o botão. Não é nocivo para nenhum vulnerável, simplesmente para a pessoa que o pratica ou faz, eu respeito. E essa deve ser a nossa ação. Eu não aceito, mas eu respeito. E o apóstolo Paulo nos contou como ele fazia quando o assunto era o diferente entre nós. Ou o diferente que ele queria compartilhar as boas novas. O contexto é de uma carta a uma igreja onde com certeza estava um processo de grandes fofocas contra o apóstolo Paulo, porque ele tem que pegar o microfone para se justificar. Ele, é claro, perceber que ali existia um grupo que tentava denegrir a imagem dele, inferiorizando, querendo colocar as mãos em até direitos básicos, militando contra o apóstolo, como se ele não tivesse direito a salário, alimentação, comida, suporte da igreja, entre outras demandas. Paulo faz uma lista. Paulo chega até a mencionar, olha, se eu quisesse levar a esposa, eu acho que eu deveria ter esse direito, outros apóstolos não fazem assim. Ele vai tirando item após item, tentando dizer, eu sou servo de Cristo, eu estou servindo a Cristo, será que eu não tenho algum direito das minhas necessidades? E depois de apertar esse botão de explicação e sim de resposta, ele pergunta, diante disso, de vocês achando que eu não tenho direito de nada, que eu só devo servi-los sem nada. Eu pergunto, qual que é a minha recompensa? E ele responde, somente esta, pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando dos meus direitos ao pregá-lo. Eu acredito que Paulo estava triste. Eu acredito que Paulo estava sofrendo essas pressões que todo ministro do Evangelho vive. Numa outra ocasião, Paulo escreve um pouco mais sobre essas pressões. E escute a voz do apóstolo. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Repara a distinção, é rio e mar, ele sofre perigo em todos os lugares. Perigo, esse é terrível, dos falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente, muitas vezes eu fiquei sem dormir, eu passei fome e sede. Paulo não cantava o salmo de fui moço, agora sou velho, nunca jamais vi um justo. Ele dizia, não, comigo é ao contrário, eu já passei fome. Então se você tem juízo, tome cuidado.
Passar fome não é sinal de falta de fé ou falta de Deus. Para Paulo, passar fome era uma honra. E ele diz: passei fome, fiquei muitas vezes com sede, em jejum, suportei frio, nudez. E além disso, ele conclui, enfrento diariamente uma pressão interior, suas emoções, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. Mas mesmo com tudo isso, embora ele sendo livre, ele diz, eu diante das diferenças, eu me fiz escravo de todos. E eu me faço assim para ganhar o maior número de pessoas possível. Eu ouvi essa declaração uma só vez em toda a minha vida, quando uma francesa me disse lá em Israel, eu decidi ser escrava das pessoas, eu decidi servir as pessoas, eu decidi não ser servido por elas, eu decidi fazer da minha vida uma vida que serve ao meu próximo. Na nossa pós-modernidade, nós preferimos ser servidos. E nós queremos um bom serviço. Se ele for ruim, eu vou reclamar e procurar numa outra prateleira um melhor serviço que se adeque à minha necessidade, para não dizer sede absoluta de um bom serviço. Paulo continua, eu tornei-me judeu para com os judeus, para ganhar judeus, eu me fiz como se estivesse na lei, para que ali naquele diálogo com quem vive da lei, eu pudesse conversar com tranquilidade, com igualdade. Paulo compreendia, ouvia o diferente e também falava. Ele se identificava com as crenças para, a partir desse encontro, ele pudesse prosseguir no compartilhar das boas notícias. Ele vive também com os sem lei. Ele vive com aqueles que estão em outros caminhos, ele desce, e sem lei aqui não se equivoque, não significa viver fora da lei, mas significa dizer, eu desço ao nível onde a pessoa está, e de lá eu levo essa pessoa, eu adiciono valores da onde ela está. Paulo não se deixa levar pelo sem lei, dizendo, já que você é sem lei, para eu me identificar com você, eu vou viver também uma vida desregrada. Eu vou achar que tudo faz parte da normalidade da vida, porque não faz. Um dia uma pessoa num almoço chegou para mim e disse assim, meu amigo, eu estou saindo com um homem casado. E eu falei, uau. Mas não se preocupe, nós fizemos eu nunca tinha escutado esse termo até esse dia, um acordo de cavalheiros. Falei, acordo de cavalheiros, assim? Um acordo de cavalheiros, ninguém diz nada para ninguém, então ficam todos protegidos. E eu parei, olhei para essa pessoa e disse, o termo melhor para essa condição é adultério. Não é acordo de cavalheiros. O termo melhor aplicado é isso. Inclusive, pense na mulher dele. Pense ele voltando para casa e dizendo, oi meu bem, como foi seu dia? Pense também nos filhos dele, dessa sua linda prática. Pense nas crianças que dão um beijo no papai e talvez não identifiquem que o perfume que você está no seu pescoço não é o perfume da mamãe. Pense neles, no seu lindo acordo. Pense no mal que você não gostaria que fizessem para você. E pense se o mal que você não gostaria que fizesse para você, se você tem direito ou coragem de fazer isso para o outro. Ela nunca mais me chamou para almoçar. Porque eu não sou obrigado a aceitar calado. Eu de maneira nenhuma desrespeitei, mantive portas abertas de relacionamento. Mas eu não podia deixar de falar o que eu acredito. Não podia deixar de colocar claramente o que eu creio, o que eu vejo. Pois realmente quem cala parece consentir. Paulo prossegue com os fracos, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, eu me fiz tudo para com todos, eu desço em todos os níveis, seja da religião, seja ela diferente da minha, seja da ausência da religião, com os mais fracos, eu torno-me como eles, pois eu também sou homem miserável. Coisa boa é falar com os fracos, porque eles são fracos e eu sou forte? Não. Porque quando eu falo com o fraco, eu falo com quem? Com alguém que representa o que eu sou. E quando eu falo com o fraco, eu posso descer e dizer para ele, olha, o automático em mim não é a bondade.
O automático em mim não é o que cheira gostoso. O automático em mim é ruim. Então, quando eu falo com um fraco, eu também me relaciono com aquilo que sou. Eu sou um deles, e aí eu prossigo. Eu prossigo tentando deixar claro que eu também tenho um alvo, e que não que eu sou o santo do outro lado da mesa. O santo que acusa. O santo que aplica a lei, não. É alguém que diz, eu também careço da graça que eu estou compartilhando. E Paulo deixa claro, tudo isso era feito, tudo isso para com todos, sem consentir naquilo que ele não acreditava, mas com a única tentativa de ganhar mais alguns. Entendendo fragilidades, diferenças de religião, de credo ou ausência dela, expondo as minhas fraquezas, mantendo a finalidade, tudo para com todos. Tudo para com todos, para salvar alguns. Irmãos e irmãs, para pintar as ruas de Perdizes, ou as ruas de onde você mora, ou lá do prédio onde você reside, eu quero te dar algumas sugestões para finalizarmos. Primeiro, viva para servir, como disse o Senhor Jesus, que o maior entre vós seja o menor, e que quem governa, quem manda, seja aquele que mais serve. Encarne servidão. Não use da servidão como um acessório para um momento específico, porque o seu nome está na rota. Seja servo. Busque ocasiões para servir o próximo, e você irá encontrar uma infinidade delas. Eu tenho certeza que você vai encontrar-se com tantas necessidades que você não vai ter condição de suprir todas elas, porque são muitas as necessidades. Viva para servir. Segundo, entenda as diferenças religiosas dos que te cercam. Escute antes de falar. Escute antes de falar. Aprenda mais e mais para compartilhar com sabedoria o que você acredita, mas que seja a ponderância. O não, isso, aquilo. Menos dedo que acusa, mais ouvido que escuta. E quando eu digo aprenda para saber, é aquilo que Pedro escreveu, olha, santifiquem-se Cristo como Senhor no seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão, a esperança que há em vocês. E ele conclui, contudo, façam isso com mansidão e respeito. Terceiro, da mesma forma, entenda e escute os que são sem religião. Experimente um pouco a frustração de quem não conseguiu encontrar reconciliação em Deus. Pense com a mente dele, não com a sua. Tente imaginar os dramas, os traumas, as frustrações. O que fizeram na vida deles que resultou em descrença, em ateísmo. De tempos em tempos eu sou procurado por alguém que me diz, pastor, eu preciso de uma resposta. Qual é o texto? Estou falando com uma pessoa lá e ele é um ateu, não acredita em nada, briga com tudo. Pastor, o que eu falo? Qual é o versículo? E eu respondo a mesma resposta sempre. Eu digo, vai e viva o Cristo que você diz crer. Vai e viva o amor de Deus ao próximo, que é o resultado do amor dele. Vai e deixe Cristo falar mais alto em suas ações. Não tem versículo nenhum, meu filho, não tem versículo nenhum. Não é caixinha da sorte bíblica que eu tiro e eis que te digo, acreditarás ou morrerás. Não. Vai e vive o evangelho. Vai e vive. Esse evangelho, para grande número de pessoas, é irresistível. Infelizmente não para todos. Mas a minha função não é ficar brigando com ninguém. Viva. Quarto, confesse suas fraquezas com os fracos. Eis a chance que nós temos de confessar as nossas fragilidades, de falar assim, eu estou lá na igreja, mas eu faço assim ainda, sabia? Eu faço. E tem uns outros irmãos lá que eu sei que faz também, porque às vezes eles estão comigo, dependendo do lugar. Às vezes eles se juntam comigo. Eu tiro a bandeira, vem um monte, você fala, nossa, você também vê assim.
Ao invés de naquele momento pegar a mão do outro e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, às vezes vira um grupo forte que cresce. Experimente a fraqueza, confessando a fraqueza, demonstrando consciência de que nós não somos super-heróis na fé. Nós não somos, irmãos. Chega dessas qualidades horríveis. Um grande homem consagrado de Deus, pelo amor de Deus. Grande é só o Senhor. Ele é grande. Ele faz, Ele realiza. Nós somos pequenos. Somos pequenos. E se faltou alguém? E se faltou algum grupo? E se faltou alguma definição de estereótipo? Paulo conclui: eu me faço tudo para com todos. Mesmo aquele que não há nomenclatura, não há label, não há rótulo, eu tento fazer de tudo para ganhar alguns. Tudo para com todos, para apresentar Cristo, que transforma todos à sua imagem, através do seu exemplo de vida. Tudo para com todos é o que precisamos para pintar as ruas de Perdizes. Tudo para com todos para colorirmos histórias sem cor, dramas que foram ofuscados e proclamarmos a esperança, o significado de Cristo em nós. Lembrando, meus irmãos e irmãs, que quem faz é Deus. Nós fazemos tudo para com todos, mas quem realiza, quem toca é Deus. E se Ele tocar, aleluias, Ele é Deus. E se Ele tocar e for rejeitado, aleluias, Ele é Deus. E se Ele aparentemente não tocar, conforme julgamos, Ele é Deus. Porque Ele é Deus que nos chama para em tudo, independente do resultado, sermos tudo para com todos. Vamos colocar.